Tem algo muito preocupante acontecendo e que pode levar a economia dos Estados Unidos para uma recessão muito forte. E absolutamente ninguém está falando sobre isso. Mas fica tranquilo e assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te contar tudo o que está acontecendo por lá. Como todo mundo sabe, o Fed, o Banco Central Americano, vem elevando as taxas de juros no país para tentar conter a inflação. Essa inflação que o Fed está tentando combater é um efeito colateral de toda a expansão monetária, ou seja, de todo o dinheiro que o Fed jogou na economia americana nos últimos anos. Quando houve o Covid e a economia americana e mundial teve que parar, o Banco Central Americano fez uma série de estímulos para tentar manter a economia americana respirando. Porém, parece que esses estímulos foram exagerados e, inclusive, grande parte dos dólares em circulação no mundo atual foram impressos nos últimos 3 anos, e isso é bastante relevante. Então, o Fed, além de estar subindo os juros, nesse momento ele também está fazendo uma coisa chamada de Quantitative Tightening, que é basicamente tirar dinheiro do mercado. Antes o Fed tinha o Quantitative Easing, onde ele jogava, despejava dinheiro no mercado. E agora o Fed está precisando fazer o caminho contrário, sugando, tirando esse dinheiro do mercado. Porém, o que está acontecendo é que o dinheiro está sumindo do mercado americano com muita rapidez, muito mais do que se esperava. Esse gráfico aqui mostra como está a M2 no mercado americano. Basicamente, a M2 mede como que está a disposição de dinheiro e de ativos líquidos na economia americana. Dinheiro é o cash que as pessoas têm na mão, têm em casa, e ativos líquidos seria uma poupança, uma savings account, um CDB com liquidez diária, digamos assim. Então, esses ativos que viram dinheiro muito rapidamente ou que já são dinheiro. E nesse gráfico fica bem claro que houve uma expansão muito grande nessa oferta de dinheiro no mercado, digamos assim, e agora está acontecendo uma queda também extremamente acentuada, a maior queda na disponibilidade de dinheiro desde os anos 70. Esse gráfico nos mostra que durante um grande período houve um despejo muito grande de dinheiro no mercado, o Fed basicamente despejava a liquidez, e isso estimula o consumo, estimula as empresas a pegarem crédito mais barato para investir, para crescer, para se alavancar e estimula a economia a crescer. Portanto, essa oferta abundante de dinheiro no mercado, digamos assim, causa uma alta meio que artificial no PIB per capita do país. Porque, na verdade, o PIB não está aumentando por conta do aumento de produtividade do país, mas sim porque tem muito dinheiro sendo despejado na economia. Nesse outro gráfico aqui, nós conseguimos ver um efeito claro dessa abundância de dinheiro no mercado. Esse gráfico aqui mostra como está o estoque da dívida corporativa, ou seja, a dívida das empresas da economia americana. Notem que esse estoque de dívida está em patamares recordes, mais ou menos 20 trilhões de dólares no final de 2022. Isso é basicamente uma bolha causada por esse excesso de liquidez no mercado. Porém, todavia, entretanto, essa dinâmica está mudando. Não há mais essa abundância de dinheiro no mercado e o dinheiro começou inclusive a sumir do mercado, porque agora o Fed, ao invés de jogar dinheiro no mercado, ele está tirando dinheiro do mercado justamente para tentar conter a inflação. É mais ou menos como se fosse um dependente químico. Imagina uma pessoa que tem dependência química em alguma droga e ela decide parar de usar. Isso vai causar grandes efeitos, inclusive dolorosos nessa pessoa. A economia americana é mais ou menos isso, é mais ou menos como se fosse dependente de dinheiro, dependente de liquidez. E agora, retirando esse dinheiro, retirando essa liquidez, isso também vai causar efeitos colaterais. E podem ser efeitos colaterais muito graves. Por exemplo, pega o cenário atual, é um cenário onde o Fed está subindo juros, ao mesmo tempo que a oferta de dinheiro, que o estoque de dinheiro na economia americana está caindo, como eu mostrei no gráfico ali da M2. A última vez que essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, simultaneamente, ou seja, a oferta de dinheiro caindo enquanto o Fed elevava os juros, foi em 1929. E logo depois houve aquilo que é conhecido como a Grande Depressão Americana. E como dá para ver mais claramente aqui nesse gráfico, sempre que nós tivemos esse cenário da M2, ou seja, do estoque de dinheiro na economia caindo, com o Fed subindo os juros, aconteceu logo após uma grande crise, uma grande recessão.
E caso tudo continue como está indo, é muito provável que nós também tenhamos uma recessão muito forte na economia americana por conta do encontro da simultaneidade desses dois fatores, o declínio na oferta de dinheiro e o Fed subindo os juros. Nós inclusive já estamos vendo os primeiros efeitos dessa crise e dessa diminuição da oferta monetária na economia americana. Isso ficou bem claro com a quebra dos bancos. A quebra do Silicon Valley Bank e a quebra do Signature Bank foram motivadas, em grande parte, pela falta de depósitos, ou seja, as pessoas pararam de depositar naqueles bancos. Obviamente que também tem uma questão de confiança nos bancos, mas o que foi o estopinho que começou essa grande crise foi a falta de depósitos. E quando um banco não tem depósitos e está com grande parte do seu capital emprestado, ou seja, vai receber daqui a um tempo, isso acaba causando um descasamento onde o banco não consegue se safar. E como dá para ver aqui nesse gráfico, mais de 600 bilhões de dólares em depósitos já deixaram os bancos americanos desde quando o Fed começou a subir a taxa de juros. A última vítima desse movimento na última semana foi o First Republic Bank, que também acabou quebrando depois que o seu balanço apontou a saída de mais de 104 bilhões de dólares em depósitos. E eu acredito que as coisas podem ficar ainda piores na economia americana. Isso porque o Fed precisa controlar a inflação e está sendo uma luta complicada. A inflação está sendo bastante resiliente nos Estados Unidos. Porém, do outro lado, já estamos começando a ver os primeiros sinais de fraqueza na economia americana, principalmente com essa questão dos bancos regionais. E o que eu acho que pode acontecer a partir de agora? Eu acredito que a partir de agora, com esse fantasma da falta de depósitos que pode levar um banco à insolvência, eu acho que a grande maioria dos bancos vai começar a deixar cada vez mais dinheiro, mais capital no seu caixa, justamente para que caso haja uma queda brusca nos depósitos, o banco ainda tem um dinheiro de disponibilidade para evitar que ele fique insolvente. Só que com isso acontecendo, os bancos segurando o crédito, pisando no freio, muitas empresas da economia real que precisam do crédito para rolar uma dívida ou para fazer uma expansão, investir em alguma outra coisa, não terão uma disponibilidade de crédito muito fácil. E isso pode levar muitas empresas a não conseguirem o crédito ou até mesmo a conseguirem um crédito só que com taxas muito altas. E como eu mostrei no gráfico anterior, o estoque de dívida das empresas americanas está num patamar elevadíssimo. Então, se o crédito vier a dar uma encolhida nesse momento, é muito provável que nós vejamos várias empresas quebrando ou não conseguindo se manter. E se isso realmente acontecer, vai levar a economia americana a uma recessão muito forte de maneira muito acelerada. Por isso que é muito importante tentar entender quais serão os próximos passos do Fed, do Banco Central Americano. O Fed está numa situação muito complicada. Se ele seguir tentando a todo custo trazer a inflação para 2%, que é a sua meta, é muito provável que ele jogue a economia americana em uma recessão muito forte. E por outro lado, se a economia americana entrar em uma recessão muito em breve e o Fed tentar socorrer a economia acabando com o quantitative tightening, ou seja, acabando de tirar dinheiro do mercado e voltando a injetar dinheiro do mercado, isso pode fazer com que a inflação volte com ainda mais força. Como eu falei, é uma situação bastante complicada e tem pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Me manda aqui nos comentários, tu já tinha ouvido falar sobre isso em algum lugar? Qual é a tua opinião sobre o assunto? E também não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.